Fala pessoal, bem-vindo ao canal Top Ações. Hoje nós vamos ver sobre o Banco do Brasil. Ele deve estar anunciando dividendos em dezembro, nós vamos ver o quanto de dividendos deve ser anunciado e vamos ver também sobre o questionamento aí, né, que a B3 fez em relação às oscilações aqui do Banco do Brasil. Vamos também ver aqui sobre o petróleo e a Enal, tá? Pedidos de membro, e também a Aura Minerals com notícias interessantíssimas. Eu ainda acredito que a Aura vai estar surpreendendo no médio prazo, tá? Porque esse curto prazo aqui tá muito tumultuado para ela. Então deixa o like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sino. E vamos então dar uma olhada no que tem acontecido com a Bolsa, né? A volatilidade ainda segue acontecendo, embora tenha sido um dia até um pouco mais calmo. A gente vê dados aqui da produção industrial do Brasil voltando a cair em agosto, né? Ficando abaixo do nível pré-pandemia, porém dentro do esperado. Então isso aqui não houve grandes oscilações, né? O título da manchete não mostra aí a realidade, que na verdade foi dentro do esperado, quando a gente lê aqui um pouquinho mais sobre, tá? Quando a gente olha dados dos Estados Unidos, a Wall Street acabou recuando depois de 2 dias de alta, né? Ele estava aí subindo, mas deu uma recuadinha bem suave, porque foi o discurso do Fed mais duro contra a inflação, então indica aí que realmente a taxa de juros deve permanecer mais alta aí por mais tempo. Então primeiro o mercado faz a leitura dos dados, depois o Fed vem e faz uma linha geralmente um pouco mais dura, ou às vezes faz ao contrário, faz mais mole, e assim vai indo o mercado, né, fazendo as leituras de dados econômicos e do que o Fed vem fazendo aí de discurso. O fato é que eles vêm aqui, né, a mão de obra ainda com uma demanda forte, então ao mesmo tempo que afasta a recessão, deixa um risco aí de ainda essa inflação continuar pressionada. O último dado que nós temos de inflação ainda não é bom, então a gente vai precisar do próximo aí para dar uma limpeza aí nos ânimos, né, ou de repente piorada, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que também dados do serviço aí, né, do indicador de emprego no serviço também seguem bastante forte, então o Fed declara aí que ele vai permanecer duro contra a inflação e aí dá uma certa desanimadinha no mercado, tá? Do questionar o Banco do Brasil sobre volatilidades, né, nas ações atípicas, e a resposta é óbvia, né? Toda essa volatilidade é por conta do cenário político, né? Então nós tivemos a questão da pesquisa eleitoral, a composição da Câmara dos Deputados, Senado aí, né? Tudo isso aí influenciando o Banco do Brasil. Agora nós vamos ter ainda mais volatilidade com alianças, novas pesquisas, discursos, é muita coisa envolvendo a Bolsa Brasileira, ainda mais uma empresa estatal que tem uma certa ameaça aí, né? Então a resposta é óbvia, né? Que não tem grandes motivos a não ser os políticos em relação ao Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, em termos de cotação, cada um vai ter uma resposta diferente em relação a essa ameaça, porque sim, as eleições são uma ameaça ao lucro e ao dividendo do Banco do Brasil futuro, tá? Então, o que eu faço com o Banco do Brasil é ser mais exigente. Já que tem uma ameaça, eu quero então uma promoção adicional. Aí eu vou buscar o 31,20 para estar comprando ela, ou vendendo uma put para comprar ainda mais abaixo. Put é um compromisso aí de compra, né? É uma opção de venda, e se eu vendo uma put, eu faço um compromisso de compra, né? Então, ela também está oscilando aqui, pode ser interessante esses 38,80 que ela vem batendo aqui e resistindo várias vezes, só uma vez foi abaixo, né? Então, a diferença aqui, tem quem venda aqui no topo e tem quem venda calls, como eu bati esse topo, eu vendo call, não é a mesma coisa que vender ação. Quando eu vendo uma call, eu vendo um compromisso de vender ação, um determinado valor lá em cima, não quer dizer que eu vá vender realmente. Então vou mostrar novamente o exemplo que eu fiz esses dias. Eu tinha já vendido aqui algumas neste topo aqui, um desses topos, acho que foi nesse aqui, tá? E aí depois eu vendi mais um dia aqui no da eleição e eu trouxe para vocês explicando, né? Que eu já tinha em aberto, eu não podia vender muito, então só vendi de 200, me deu 108 reais, né? 1,3 de yield. No dia seguinte a ação caiu, eu recomprei a mixaria, 18 reais, então saí no lucro de 90 reais, 1,15. Então primeiro aqui 1,15% em um dia. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que eu cancelei meu compromisso de vender as ações do Banco do Brasil a 45,18. Já não tenho mais, que eu recomprei, zerei. Outro ponto é que caso a ação não caísse no dia seguinte, ela continuar subindo, porque a política é assim, a gente não sabe. Eu vendo que está chegando muito próximo desse strike, eu tenho um risco real de estar vendendo, eu não necessariamente venda, eu posso refazer com um pouquinho de prejuízo, desfazer essa operação e quem sabe vender uma mais para o outro mês, tá? Uma rolagem que a gente chama, a um valor maior, porque o que vai determinar o prêmio aqui, tá? Das opções é o valor, então quanto mais distante do strike, que é o exercício aqui do valor da cotação da empresa,
menor o prêmio, ou seja, se eu tivesse me comprometido a vender o Banco do Brasil a R$50, o prêmio seria mixaria, né? Porque está muito longe, é difícil acontecer. E outra coisa é o tempo, porque o tempo, quanto mais longe, também mais chance da ação tem a chegar a esse valor. Então, o que eu poderia fazer é o quê? Ao invés de ver a ação bater os 45,15, se ela estivesse subindo e ser exercida e ser obrigado a vender minhas bancos do Brasil, o que eu poderia fazer? Eu vinha aqui, trocava esse vencimento, né? Ou seja, fazer essa mesma recompra aqui, com valor maior provavelmente, e aí jogava para novembro, tá? Novembrão. E aí o strike, como um compensa o outro, né? Eu jogava um strike mais para cima, por exemplo, sei lá, R$55. Então, vender caos não é necessariamente você vender uma ação. Por isso que é uma vantagem. Você vendeu a ação, caramba, você já não tem mais o dividendo, ela pode subir infinitamente, pode acontecer N coisa. A venda de caos, você pode fazer essa rolagem, você pode ganhar os dividendos se a ação anunciar no meio do caminho. Se ela cair e virar pó, você recompra, que nem eu fiz aqui, zero compromisso. Então, eu acho muito mais vantajoso, a não ser, obviamente, que você não queira a mesma ação, né? Mas as ações mantêm-se comigo, então eu vou estar ganhando dividendos também, né? E o dividendo do Banco do Brasil costuma ser anunciado aqui, ó, em novembro, tá? Ela anuncia 4 vezes por ano e dado aí o que ela está previsto pagar aqui no ano, é bem próximo do meu número de dividendo. Essa última previsão aqui da GF mais ficou bem próximo dos meus, então vamos usar esse aqui mesmo para ver o quanto que ela poderia estar pagando então em novembro. Lembrando que ela já anuncia o dividendo, vamos dar uma olhada aqui em 2021, ó, já paga logo na sequência, rapidinho, geralmente, tá? Então, a gente vai receber talvez no próprio mês mesmo, né? Então, o Banco do Brasil está cotado hoje a R$40, daria então esse R$1 faltante, aí dá 0,99,5, R$1, vamos arredondar, 2,5 de dividend yield. Então, a conta é simples, né? R$1 por ação, né? Então, se você quer R$1.000 de dividendos, tem que ter, por exemplo, R$40.000. Você vai ganhar de uma só vez, né, em novembro, R$1.000 de dividendos. Então, a conta é bem simples, né? Cada ação vai te dar aproximadamente R$1. É uma previsão, não é garantia, né? E aí, no próximo ano, você vai ter já dividendo de 10% ou 11%. Tem que fazer os cálculos mais com calma aí mais para frente. Mas, assim, é interessante, obviamente. Então, por isso que eu não estaria vendendo também o Banco do Brasil. Muito pelo contrário, ganhando um dividendo adicional com as calls, né? Então, e agora falando da Enalta, né? Ela vinha de uma certa alta e depois essas quedas geralmente é o medo da recessão aí, o petróleo caindo e também o campo de Atlanta com o mesmo desafio de sempre. É um campo difícil, volta e meia ele vai dar algum problema e as ações acabam caindo. São 3 postos aí nesse campo, os 3 chegaram a estar em manutenção, agora os 3 voltaram, a ação volta a respirar, mas os resultados só vão refletir-se aí no 4º trimestre ainda, né? Então, ela chegou a bater aqui os 13,80 e poucos aqui, excelente. E agora está acima dos 15,55 aqui, que também eu acho muito interessante estar acompanhando ela esse valor de 15,50 e poucos, tá? Ela tentou cair aqui, mas segurou esse valor, tá? Então, provavelmente, se não parar os campos e o petróleo se manter neutro, ela deve voltar a subir, porque ela tem muita exploração para acontecer. O próprio campo de Atlanta tem mais poços para estar perfurando, é muita coisa para acontecer com a Enalta ainda, né? Eu já mostrei detalhes aí em outro vídeo, não vou comentar muito agora, só relembrando aqui que a produção que nós temos aqui em níveis baixos, né, de 2,9, foi já bola cantada, né? Em setembro, no fim do mês, a produção voltou e deve estar então voltando a quem sabe esses números muito interessantes de 11,4 aqui de produção, por aí, né? Levando ela a um trimestre muito forte, ao 4º trimestre. O terceiro vai ser um trimestre aí dificinho para ela, mas ainda assim, com o petróleo nesses valores, está sendo muito lucrativo a qualquer valor de petróleo, né? O fato é que tem que ter um pouquinho de paciência com a Enalta. O campo de Manati também acabou sendo aqui prejudicado a produção dele em setembro, mas foi algo aí por conta da demanda que aconteceu aqui em relação aos contratos e tudo mais, então nada de outro mundo também. Então, resumindo, a Enalta produz gás aqui com o campo Manati, ela produz petróleo com o campo Atlanta, que é o maior dela, e tem várias outras frentes para exploração, sendo que a Sergipe aqui está mais adiantada, ela tem 30%, os demais a gente vê que é 30%, 20%, né? Aqui no Pará e no Amazonas é 100% também, assim como o Atlanta, tá? E falando aqui do Atlanta, que é um campo desafiador,
A gente vê aqui que ela vem evoluindo bastante em termos de custo e tudo mais, mas hoje ela está com 3 poços aqui em produção. Esses 3 poços que volta e meia dão um probleminha aí, porque novamente é um campo difícil, e nós temos já marcada a perfuração do 4º poço produtor, prevista para o final deste ano, e ainda temos mais 2 a 3 mais nos anos seguintes, ou seja, aí ela pode estar atingindo 6 a 7 poços, né? Tem aí bastante coisa ainda para estar produzindo a empresa, não é necessariamente a quantidade de poços que vai determinar se o que é bom ou ruim, mas mostra aí o quanto ela ainda pode estar explorando nesse campo aqui de Atlanta, tá? E aí na questão do petróleo, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, que o petróleo deve se manter em alta por um certo tempo, e mesmo que o petróleo vá cair aí depois do fim da guerra, depois do fim das sanções, porque depois da guerra ainda pode haver sanções contra a Rússia, né, e tudo mais. Depois de resolvido tudo isso, ainda as empresas não estão caras, as petrolíferas aqui, pelo menos essas que eu costumo bater mais a tecla, que eu acompanho mais de perto, que é Enalta, Petrobras. A Petrobras tem um momento político que é terrível, né, mas enfim, e a própria aí 3R Petróleo caiu bastante também, então são empresas que ainda têm um bom desconto, né? Então a gente vê aqui que o petróleo fica nessa aí de sobe e desce, quando parece que vai cair por medo de recessão, e eu não acredito que vá ter uma recessão severa nos Estados Unidos, eu também bato nessa tecla. Eu falei o que ia acontecer, que a OPEP ia intervir nisso aí, ela não ia deixar. O que aconteceu? O OPEP decide fazer corte de produção em 2 milhões de barris por dia. Petróleo, não tem jeito, eu falei que isso ia acontecer. E aí, quando a gente vê os Estados Unidos, parece piada, né? Os Estados Unidos acusam a OPEP de alinhar interesses com a Rússia. Mas tem um país mais sem vergonha para ficar alinhando os interesses do que os Estados Unidos e vem falar da OPEP? É óbvio que isso ia acontecer, não adianta chorar agora, não tem interesse nenhum, reduziu, porque é assim que funciona o capitalismo, né? Infelizmente, é uma praga isso aí, e não tem jeito. A cama é o melhor lugar para esse tipo de comportamento, né? Um chororô. Então, a gente vê aí que a guerra também não parece ter fim, né? Avança para cá, avança para lá, é até um negócio terrível de se acompanhar, tanta gente morrendo. O fato é que o petróleo deve se manter em alta. Eu continuo batendo nessa tecla sempre. E aí a Aura Minerals divulgou também uns números interessantes aqui, vamos dar uma olhada. A Aura Minerals é uma mineradora de ouro e também de cobre, 25% cobre, 75% ouro. E é uma empresa que eu gosto bastante, ela está nesse momento difícil por conta da alta de taxa de juros americana, então pode ser que caia mais, o fato é que ela já vinha aumentando aí recentemente. É uma empresa com ótimos números, mas com esse cenário do preço do ouro dando uma cutucadinha nela aí, né? Então, a gente vê aqui que ela lançou os números da viabilidade de Matupá, que deve ter uma vida útil de 7 anos, e eles mandam aqui os números interessantes de produção, custo caixa do mais de 1 a 4, de até 7 aí, tá, não muda muito, tá? Então, mas são bons números. Mas o que eu quero dizer aqui, na verdade, é a noção, mesmo que grosseira aí, é uma noção interessante que nos dá esse campo em relação a toda a produção de ouro aí da Aura Minerals. Repito, é grosseira a comparação, mas é sim. Tem inclusive alguns que são mais até lucrativos. Então, olha só, ela mostra aqui pra gente a TIR antes de impostos aqui, dependendo do valor do ouro. 1.200 dá uma TIR de 7,9, ou seja, 7,9 de retorno acima da inflação. Payback antes dos impostos de 4 anos, tá? Ao ouro de 1,664, payback de 2, TIR de 31,8, olha essa TIR. Ao 1.900, payback de 1,7 e 41. Você deve estar pensando, mas ele está falando os números aleatórios. Não é assim não, tá? Vamos dar uma olhada como é que tá o ouro. O ouro aqui, ó, a última vez que ele esteve, tá, a 1.200 foi em 2019, ele não ficou praticamente nunca aqui abaixo. Nos últimos vários anos que eu puxei aqui o máximo que eu conseguia, vendo diário, ele não ficou abaixo de 1.200. Então parece ser um número muito seguro e ainda tem um TIR interessantíssimo. Ao valor que o ouro está hoje, mesmo com essas quedas aqui, o retorno é estrondoso. 30, passa até desse valor aqui que está um pouco mais que isso. Então assim, a gente vê que a Aura ela é muito promissora mesmo, né? A gente vê aqui, ó, que ela vai ter uma produção aumentando pra caramba. Olha só, ela vai chegar aqui, a produção tá aqui, vai chegar a 480. Não, ela já tá falando aqui que vai chegar a 500, tá? Com as novas aquisições. Ela tem aqui
o Gold Road foi interrompido, não tem problema nenhum. Isso aqui sim era mais caro que a produção. E olha só o Matupá aqui, ó, tá aqui o Matupá. Então, cara, é uma empresa aí que tem vários, pode estar avançando mais, está com dinheiro em caixa também mais para frente se ela quiser fazer novas aquisiçõezinhas, né? Então a gente vê ela caindo pra caramba, já se antecipando a questão da Selic e tudo mais, né? Veio caindo aí porque prevendo que o ouro ia cair, o ouro realmente caiu e ela depois acabou até se recuperando aqui parcialmente, tá hoje a 33,20, é um bom preço ainda, né? Deu uma recuperada relativamente forte, né? Porque se você ver aqui o fundo, ela já se recuperou aqui, ó, 23%, é forte. É porque ela é muito volátil mesmo, ela caiu bastante, né? A gente vê aqui nesse topo, ela ainda caiu 48%, 77%. Então, e quando a gente faz a correlação com o ouro, é bem estranho o modo que a aula vem se comportando. O ouro estava lateralizando, o mercado começou a precificar uma queda. Além dessa precificação da queda, também houve a questão do simplesmente estar seguindo a Bolsa Brasileira, às vezes mal, acontece isso, infelizmente ou felizmente, na verdade, para comprar barato, né? Aí o ouro começa a recuperar, aqui também começa a recuperar a bolsa, ele sobe junto, ele nem tem nada a ver com a Bolsa Brasileira, olha que estranho, né? E aí depois ele cai, aqui também vem caindo, na verdade, o ouro, né? Ele acompanha, depois até que deu uma subidinha aqui teve a questão do El Salvador, teve Gold Road, na verdade, El Salvador foi aqui, tudo ruído, né? Então o ruído vai acontecendo, ela nunca recupera a cotação que ela estava antes. E aí o ouro sim vem caindo, né? Essa quedinha do ouro aqui, esse ponto aqui que preocupou, a gente vê sim acontecendo essa queda, né? Essa aqui não existiu, ela estava precificando e seguindo a Bolsa Brasileira que era bobeira, e aqui sim existiu, só que ela caiu mais acentuado por conta de ruídos, né? Então olha só, se isso aqui não é uma oportunidade, né? Aí vai depender de cada análise de cada um, aí eu tô vendo interessante, tá? A gente vê aqui então até ela subindo um pouquinho aqui com a recuperaçãozinha do ouro aqui recente.